Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Em breve, talvez final de abril, começo de maio, o nosso programa Baú de Votu vai virar livro. Mas aí depois eu dou mais informações a respeito. Então quem acompanha o Baú de Votu poderá ter em casa um livro com as entrevistas, tá bom? Bom, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está lá em Guaratinguetá, né? Então nós vamos fazer através de vídeo, mas a família teve um importante papel em Votuporanga. Eu estou conversando com a Cleia Maria Leite. Cleia, muito obrigado por ter aceito esse nosso bate-papo. Bom, vamos lá então. Bom, Cleia, eu queria que você contasse para a gente como é que a sua família veio para Votuporanga. Da onde que eles vieram, quando que eles vieram, e vieram fazer o que em Votuporanga? Bom, são junção de duas famílias, né? Meu pai, família veio de Ibirá, né? E primeiro teve um momento da nossa vida, quando eu era bem pequenininha, que a gente morou em Pedranópolis, né? E depois viemos para Votuporanga. A família da minha mãe já é da região de Casa Branca, tal, veio para Pedranópolis para lecionar, né, como professora primária. Trouxe duas irmãs com ela e lá a gente morou até uma... eu devia estar começando a andar. A minha irmã, logo depois de mim, é nascida em Pedranópolis, né? Como é que sua mãe chamava? Minha mãe, Maria Lígia Bertoncini Leite, né? E o teu pai? Meu pai, José de Freitas Gonçalves Leite. E quando nós viemos para cá, eu não tenho certeza muito das datas, mas eu me lembro bem da minha infância que o meu avô era prefeito, né, da cidade. João Gonçalves Leite. João Gonçalves Leite. Meu pai veio para montar a farmácia dele. A primeira farmácia foi ali onde era a antiga rodoviária, ali na frente da praça principal, né? Da Praça Fernando Costa, né? Eu acho. Praça da Matriz. A Praça da Matriz, a Praça da Fonte. Isso aí. E a nossa casa ficava ali meio perto, né? Era a antiga estação rodoviária. Eu lembro que meu pai, assim, trabalhava pra caramba, né? Assim, tinha um movimento ali da rodoviária. E aí a gente se instalou aqui e crescemos, né? Se instalou em Votuporanga, né? Eu falo aqui com coração, né? E aí a gente cresceu, né? Aí eu, mais meus três irmãos, minha mãe sempre professora, depois foi para o Zenir, né? Onde ela se aposentou. E meu pai ficou com a farmácia até também se aposentar, né? O teu pai... Pode falar, pode falar. Fala, Zé. Não, o que eu acho assim, interessante é que a história do meu pai, ela pega uma transição, né? Em termos da farmácia, né? Que é essa transição de uma farmácia de manipulação para uma farmácia mais industrializada, né? Sei. Então, uma das coisas que eu acho muito legal de ter convivido com meu pai era nessa coisa da manipulação farmacêutica, que é tudo muito caprichado, muito bem feitinho. Meu pai era muito caprichoso. Eu me lembro assim de verdadeiras aulas de dobra assim, faz assim, desinfeta assim, arruma assim, né? E depois isso meio que, esse preparo de coisas na própria farmácia, ele foi sendo substituído por coisas prontas, né? E eu lembro que isso mudou um pouco, né? Porque aí você tinha que atender mais os viajantes e tal. E assim, esse eu acho que é um fato legal, porque a família toda pega uma transição de uma sociedade que é um pouco mais
doméstica, vamos dizer assim, para uma sociedade industrial mais consumista que está chegando com outros modelos, né? Sim. E, e a gente acompanhou isso, né, Zé? Clé, e na farmácia, o teu pai fazia praticamente todos os remédios, era quase todos feitos lá. Tinha poucos que vinham de laboratórios. Tinha uma coisa assim que era mais fitoterápico, né? Não era ainda a indústria que as químicas, né? Sim. Do petróleo e tal, entraram na produção de medicamentos e tal, né? É uma coisa que pegou essa transição, tinha muita coisa manipulada assim, e tinha uma coisa assim também, Botuporanga tinha poucos médicos, né? Sim. O nosso sistema público de saúde não era. Porque hoje a gente vê ele organizado, né? Eu acho que a coisa era menor, né? E então tinha muito trabalho para o farmacêutico, né? Da injeção. Imagina, você nem sonhava com UPA, com essas coisas, né? Da injeção, acudir uma pessoa que estava tendo uma crise de vômito, de diarreia noturno. O telefone da minha casa tocava de madrugada, né? Chamando meu pai, ele ia aplicar a injeção, ele ia ajudar as pessoas e tal. E isso também é uma característica que eu acho, assim, um processo que eu acho muito legal, né? Que ele cuidava bastante das pessoas, ele era muito disponível, né? Para solicitações daquele momento, que também foram depois diminuindo, né? A farmácia, o meu sentimento assim é de que a farmácia talvez foi ficando uma coisa mais comercial do que uma coisa mais Sim. assistencial. Essa palavra, tá? E gozado, né? Clé, eu tenho conversado com médicos, pessoas que vêm aqui. Naquela época, o farmacêutico, ele fazia também o papel de médico, né? Ele consultava, né? Ele tinha esse papel também, né? Diagnosticava, interagia um pouco com o conhecimento que as pessoas tinham de chá e não sei o que. Então você tem isso em casa, né? Isso foi se perdendo, viu, Zé? Depois foi chegando uma hora que ele falava assim, não, isso eu não posso mexer mais, porque agora, né, vamos dizer que a divisão de trabalho dentro da saúde também começou a se configurar de uma outra forma, né? E aí as coisas foram mudando, né? Depois a estação rodoviária também saiu dali, foi lá antes de ir lá para onde ela está hoje, ela foi ali para... Onde está o Propovo hoje? O Propovo não, Poupa Tempo. Não, o Poupa Tempo. Aí ele trouxe a farmácia ali para frente, né? Também sempre nesse lugar, né? Próximo. Mas isso já foi depois dos outros eventos. Ele saiu da rodoviária, dessa central, foi um pouco ali onde hoje estaria o Banco do Brasil ali. Depois que ele foi para ali para frente do Poupa Tempo. Na Rua Bahia, né? Na Rua Bahia. Rua Bahia. E isso, assim, essas mudanças acompanharam também essa mudança de configuração do que era a farmácia, né? Do significado da farmácia, que a coisa foi crescendo, foi funcionando diferente. Eu, quando eu era garoto, eu não sei se você também tinha essa coisa. Eu ia na farmácia do Florescido de Galo, essas farmácias desses, né, antigos. Sim, dos antigos. Eu ficava apaixonado com aqueles vidros, aquela prateleira, era a coisa mais linda, não é? Aquelas balanças, né? As balanças, cara, nossa, que paixão aquilo, né? As coisas de medir, tudo graduadinho, né? Era muito interessante, muito bonito, assim. Tinha aqueles pezinhos, né? Um grande, outro menorzinho. Nossa, você pesava gramas, miligramas. Era uma arte. Muito legal. Era mesmo, muito bonito, né? Cléo, o que o teu pai era do Dr. Miranda, o pai do Cecil? Ele era cunhado. Cunhado? Cunhado.
Dr. Miranda era casado com a irmã dele, tia Aparecida. Eles, que também foi um dos médicos iniciantes, né? A gente chamava ele de tio Carlito. Ele era um mega médico, assim, especialista em doenças de pele e que acho que foi um dos primeiros médicos de posto de saúde que Votuporanga teve. Eu não tenho certeza desse dado, tá, Zé? Mas eu lembro, assim, que ele era o médico do posto de saúde, eu acho. O Feceu me parece que ele era daquele... Havia um serviço da lepra. E ele era... que ele ia nos lugares... fazer as observações prevenção, que né? estava acontecendo. Sim. Né? Isso mesmo, Zé, isso mesmo. E o Feceu sempre conta que o pai dele não cobrava consulta, fazia de graça. E ele falou que às vezes chegava paciente lá, né? Ô, você não tem dinheiro. Não. Aí passava a receita, diz que ele falava assim, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou assim, vai lá na farmácia do Zé, que é o seu pai, vai lá e marca para mim. Diz que ele fazia... Zé Leite, né? Ele fazia isso, sabe? Era uma coisa... Naquele tempo, porque não tinha plano, não tinha serviço de saúde, né? Não tinha SUS. Nada. Tinha nada. Era uma transição, inclusive, né? Assim, de um rural para um urbano, né? Lá, Votuporanga eram ruas de terra, né? Era. Nossa, eu lembro os meus tombos de bicicleta onde tinha pedregulho. E o areião também, que você via lá Tinha toda um a areião. bicicleta, aquele areião te pegava, quando você via, você já estava no chão. Mas era gostoso. Era ótimo, era ótimo. Bom, o seu avô foi prefeito, né? João Gonçalves Leite. Uhum. Foi o primeiro prefeito eleito, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que sim, porque ele foi designado, eu acho, no começo, né? ele foi designado, depois ele se elegeu. Né? Depois ele se elegeu. Eu acho que sim. E Nessa... porque o prefeito era o Horta, Francisco Vilar Horta, que ele tinha um cartório em Américo de Campos. Sim. Aí ele resolveu deixar a prefeitura e aí o João Gonçalves Leite foi convidado para assumir, né? Sim. Aí ele... E me fala uma coisa, o seu pai, ele tinha uma veia política também? Ele também transitava no meio político ou não? Olha, você falou uma coisa assim assim, ele teve um momento que eu acho não, né? Teve um momento que ele transitou, mas que não foi em Votuporanga, não. Foi em Fernandópolis. Eu acho que ele teve algum trabalho ligado com a vereança, eu não tenho, assim, os dados precisos, tá, Zé? Mas eu sei que ele ia para... Eu acho que ele foi vereador, ele ia para as reuniões. Isso eu era bem pequena, tá? Eu tô trazendo aqui Sim. da minha criança. Ele teve, mas depois, quando ele veio para Votuporanga, com todas as histórias, tudo, ele meio que... ele meio que Se afastou. estava tão interessado mais, estava muito dedicado com a farmácia mesmo, e com a gente, né, 4 filhos, então também a gente dava uma demanda para ele, né? Ele era um pai atencioso, muito ocupado, mas assim, atencioso. E então, assim, ele meio que se desinteressou, né? Não se sentiu mais chamado de participar nesse formato, né? Sim. Ele tinha as opiniões dele, acompanhava tudo.
mais nesse formato de candidatura, de participação direta em governo e tal. Acho que isso se desvaneceu já quando a gente veio para Votuporanga. Nós, assim... também teve histórias, né? As histórias todas, né? Relacionadas também com uma transição, né? Que eu acho que foi vivida pelo meu avô em termos de política, que foi essa transição de um desenho que era bem rural, né? Para um desenho que era mais urbano e mais setor terciário, com a chegada de profissionais liberais na cidade, com a abertura de indústrias, né? Sim. Coisa ali se formando. Então, meu avô, ele pega um pouco essa transição, né? Ele vai dentro de um modelo mais rural e aí novos governantes aparecem já nessa mudança de desenho, né? Da social, cultural, né? Econômico, né? Então, assim... Você chegou a conviver com seu... também... Você chegou a conviver com seu avô? Hã? Você chegou a conviver bastante com seu avô ou não? Bastante. Teve um período que eu convivi mais, que foi um período que a gente estava... eu e meu companheiro, a gente estava trabalhando com cinema e a gente fez uma filmagem maravilhosa do meu avô, uma entrevista dele contando a história dele, da chegada em Votuporanga, né? Ele tinha um jeito muito político, que discursava em palanques, sabe? Assim, uma coisa assim, ele tinha essa coisa assim, e o vídeo ficou maravilhoso, Zé, ficou assim, muito legal, era mais de 40 minutos que a gente conseguiu gravar com ele em várias etapas, né? Só que depois isso foi para São Paulo, não era um vídeo, era um filme. Esse vídeo foi para São Paulo e aí eu, nessa época, estava me relacionando com pessoas que estavam fazendo um arquivo, né, cinematográfico, e eu cedi minha cópia de vídeo para esse arquivo. Eu acho que isso nem existe mais, acho que faz parte de alguma coisa que foi desmanchada em termos de cinema, Que pena. de arquivo de cinema. Algumas coisas assim que a gente fez em filme, eu às vezes lamento esse desprendimento meu com relação à memória, sabe? Tudo bem, o que guardar aqui, o que guardar no coração já está resolvido, né? E aí... Isso é um pouco de egoísmo, viu, Clé? Isso é um pouco de egoísmo, fica só para você. Não, ô Zé, eu tive que adotar, por conta dos movimentos, né, adotar uma postura um pouco mais minimalista, Sim. porque minha tendência era ser arquivo, sabe? E assim, então tudo era na minha casa, e bota mais um estante aqui, bota mais um negócio ali, mas de repente, cara, como que eu vou me mexer, né? Né? Claro. E aí você vai encaminhando e é isso, no fim. Eu só acho porque eu fico imaginando aqui, esse filme deve ser uma coisa maravilhosa. Pegar o depoimento do João Gonçalves Leite, né? Precisava tentar achar isso. Isso é uma memória para Votuporanga de um valor inestimável, né? Eu lembro de algumas coisas, assim, eu lembro de um momento que ele foi se empolgando, assim, sabe, vovô. E aí, de repente, eu falei, então nós viemos e nós olhamos e era assim, assim. Então eu falei, então vamos rumo ao oeste, né? Nosso oeste, Paulo. Eu falei, vovô andou vendo uns filmes legais também. Tá sendo muito faroeste americano. Né? Mas gozado. Você sabe que eu não sei quem que eu estava entrevistando, e ele falou que o Valdeci Bortolotti comentou que quando o Votuporanga estava no início, ele falou, aqui parecia aquele filme de faroeste americano, carroça passando para lá e para cá, construindo, porque tinha um movimento muito grande para a construção das casas, né, das residências, tinha um monte de olaria em Votuporanga. Então, essa figura de meio do oeste aí também não é muito distante. Não, é real. É real, cara. Tem o peso, né, de realidade.
isso que você falou, né, das olarias, né? Engenho. Engenho. Eu andava muito, né, com as amigas a pé, a gente ia nos engenhos, a gente ia buscar argila nas olarias para fazer coisinhas de argila e tal. Bicicleta era uma coisa muito maravilhosa, né, de andar em Votuporanga. É. Muitas coisas começando, né, Açaí, Votuporanga Clube, tudo começando. Tudo começando. Quando começou o asfalto na Rua Amazonas. Asfalto, nossa, asfalto. Nossa, asfalto foi assim, né? Quando mudou a igreja de lugar, né? Que a igreja era bem ali onde era a fonte, depois ela foi construindo essa matriz que demorou pra caramba para ser construída. Você lembra dessa igrejinha? Você lembra da igreja? Eu não me lembro, Clé. Ô Zé, eu fiz primeira comunhão nela, eu não posso esquecer. Ah, é? Eu já lembro da igreja grande, construída. Era uma igreja pequena, bem pequena. Era uma capela, né? É uma capela ali onde é a fonte. Era essa localização. Era ali ela. Aí depois tinha... Aí essa... Fala, Zé. Não, aí depois tinha aquelas quermesses, né? Para construir a igreja, né? Nossa, umas quermesses... uma delícia, né? Quermesse. A gente se divertia bastante. Né? Era muito, muito gostoso. Ô, Clé, a gente sabe, conhece, ouvir, né? Ler, que seu avô era uma pessoa muito hábil nas negociações políticas. Diz que ele nunca falava não para ninguém, né? Mas mesmo ele sabendo que não podia fazer aquilo, mas ele nunca falava não, tal. Como que ele era com vocês, com você, assim? Ele tinha essa uma relação assim de meio diferenciada. Como que ele era? Olha, assim, comigo, né, que eu posso dar esse depoimento, a gente não conversava muito de política, não, tá? Sim. A gente... Nossas conversas, assim, eram muito sobre terra. Meu avô, ele tinha aquela coisa do rural, a terra, né, a terra. Ele tinha algumas paixões, assim, né, depois que ele saiu da prefeitura, tudo que ele foi... que era Goiás, né? Que ele achava Goiás assim um estado incrível em termos de natureza toda. E a gente conversava muito sobre essas coisas, sobre terra, sobre a cidade, como é que estava. Aí já era Rio Preto, né? E para te falar a verdade, assim, a coisa mais política foi esse filme que a gente fez dele, Sei. que é onde ele conta essa vinda dele para a região, né? De onde que ele veio mesmo? Que cidade que ele morava? Perto de Ibirá, Vila Ventura. Vila Ventura. Era uma Vila Ventura, né? Ele tinha uma ligação bem forte com Ibirá também. E, assim, a família, né? A família Gonçalves, a família Leite, né? Ela meio que estava esparramada, né? Você vê, por exemplo, né, finados, que é sempre aquela época que as pessoas vêm de longe para fazer as homenagens, né, tal. Muita gente passava pela minha casa. Sei. Os parentes que vinham lá, os de Fernandópolis que vieram rezar ali, né? Eram dois momentos, assim, que... um primo que eu nunca tinha visto aparecia, uma tia que eu nem sabia chegava, né? Aí era aquela coisa sempre do café, né? Senta junto, daí vai, né? Volta. Essa coisa que no finado sempre dava uma chuvidinha, então... Sempre. A chuva do finado, né? Era isso, era uma família meio da região, mas eu sei que meu avô é Vila Ventura, Ibirá, ali, né? Ô, Cléo, você sabe que você está falando isso? Eu estou lembrando da minha casa. Inclusive até hoje minha irmã fala assim, aqui em casa é que nem a casa da minha mãe. Qualquer hora que você chegar,
tem comida, não precisa ligar para vir almoçar. A minha casa, Tinha, né? eu lembro, na minha casa, vinha parentes da região, vinha para minha casa. Ia lá, tomava café, almoçava. Quer dizer, era uma coisa... Chegava de última hora, todo mundo se mexia, ajeitava, dava um jeito, sentava. Sua casa era assim conversava. também? Varanda, né? Varanda. Casa com varanda, cara. Fundo de quintal, né? Casa com, né? Com trânsito. Na verdade não era varanda, era alpendre. Alpendre. Era alpendre. E as pessoas vinham, né? E sempre tinham o que comer, né? Sempre. Era muito solidário, era mais, muito não, mas era mais, talvez mais solidário e mais aberto do que hoje, né? Hoje a gente está, eu assim, pós-pandemia, eu vejo assim como deu uma trancada em todo mundo, né? Não só a pandemia em si, mas assim, o fato da gente estar, né, entrando nesse mundo interneteiro, né? Das redes e tudo, a gente já resolve muitas coisas sem sair de casa, a gente fala com os parentes lá longe, né? E também acho que a parentela espalhou, né? Quantas pessoas que estavam lá em Votuporanga quando eu era criança que não estão mais lá, né? O próprio trabalho exigiu saídas, mudanças, né? O próprio sistema de trabalho, as novas buscas, né? E ao mesmo tempo eu acho que Votuporanga também acolheu gente de muitos outros lugares, né? É mais hoje mais multicultural, vamos falar assim. Agora, também a estrutura familiar mudou, né? Porque antigamente, por exemplo, eu lembro da minha mãe cozinhando. Lembrando, casa, que ela passava o dia inteiro para mim, porque ela gostava de fogão a lenha. Então eu levantava de madrugada para acender aquele fogo. Para mim ela passava o dia inteiro cozinhando, né? Quer dizer, havia essa estrutura familiar onde o marido trabalhava fora e a mulher ficava em casa cozinhando. Hoje isso não existe mais, né? Que não é o modelo da minha casa já, tá? Minha mãe trabalhava fora. Ah, é? E a gente tinha também o nosso fogão a lenha. Eu às vezes lembro, né, com essa coisa agora, essa coisa dos cafés e dos gourmets cafés, tá? Eu lembro que se torrava café no fogão a lenha, naquela bola grande, tem o café, aí você aprende que o café você colhe, daí você põe no terreiro, tudo, e vem aquilo. O ponto da torrada do café, para ele não queimar, tirar rápido. E o fogão a lenha funcionou muito tempo em casa. A gente tinha uma pessoa maravilhosa com quem eu convivi toda a minha infância, né? Até depois que eu saí de lá, fui estudar fora e tal, que era a Cida, que era maravilhosa, que pilotava aquele fogão a lenha maravilhosamente bem, que a gente fazia todas as coisas em casa. Imagina que você comprava bolacha pronta, imagina isso, nada, né? Não existia. Então, minha mãe saía para trabalhar e a Cida segurava a onda ali da história, até que vem o fogão a gás, daí a gente já tem o fogão a gás, daí já começa a ficar um pouco mais, vai acender o fogão, né? Eu tive uma experiência, um período, né, com fogão a lenha, que eu morei também meio fora, assim, lá em Goiás, e aí, assim, quando você acende o fogão a lenha de manhã, ele parece que ele olha para você assim e diz assim, nossa, aproveita esse fogo e já bota uma coisa no forno, e já bota uma coisa aqui na beirada, e já faz não sei o quê. E aí você vai ficando produtivo ali na coisa do fogão, sabe? Eu acho que você tem razão, tua mãe devia, assim, ficar ali e sempre tinha uma coisa girando ali, um alimento girando, uma coisa sendo resolvida, né? E aí o gás, ele dá esse instantâneo. É assim, não liga, né? É outra linguagem, né? E eu lembro também, viu, que a minha mãe, que em casa, o fogão, do lado do fogão, assim, do lado da chapa, tinha uma chapa de zinco, sei lá do que,
que ficava ali, onde minha mãe deixava assim, o bule de café, deixava o leite, que aquilo mantinha quente o café, né? Então o café estava sempre quentinho. pronto para ser tomado. E pão sempre feito em casa, lógico. Nossa, tudo, né? Quanta coisa a gente, né? Que essa mudança, sei lá, o ser humano ele sempre vai querendo aumentar o tempo que ele tem disponível para inventar outras coisas, né? Assim, esse é para mim assim, esse é um dos motores da evolução, né? Como que eu vou simplificar isso para me sobrar mais tempo, para eu fazer menos força, né? É. E aí vai indo, né? Então, hoje você já saca os fogões que existem assim, né? Que tudo é timer, dá. Imagina, Tem air queimar fry, uma coisa no forno. tem air fry, agora que você faz tudo naquilo ali. Tudo, né? Você tem panela do arroz, que Isso. botou na tomada. Não, eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas teve uma época que eu tinha uma máquina de fazer pão. Era uma maravilha. Você chegava de noite, você punha os ingredientes e programava para 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Naquela hora pitava, você pegava o pão quentinho, né? Prontinho, né? É Não, uma eu tenho essa maravilha. experiência. Todo mundo faz pão. É lógico, lógico, senão você tinha, eu fiz muito pão, então você tinha que amassar, deixar crescer. Ali a coisa acontece programadinha, né? É a inteligência artificial entrando nas nossas casas, né? Que é uma inteligência ali, isso é a minha. Você sabe uma imagem que eu tenho da minha mãe? A minha mãe, ela fazia muito bem. Minha mãe cozinhava muito bem, mas ela fazia muito bem aquela bala que no aniversário punha aquele papel que ficava aquele rabinho, bala Sim, de coco, não bala sei. de coco. E ela ficava, às vezes em duas, ficava puxando aquele negócio, Puxando, junto, né? bater, esticar, até ela chegar naquele ponto maravilhoso que ela chegava, né? E às vezes desandava, açucarava. Açucarava. Aí perdia todo o trabalho. Eu nunca mais vi alguém fazer bala daquilo. Ah, tem ainda, né? Eu, assim, às vezes quando você entra mais para Minas, assim, Sei. você ainda acha, né? Mas nos grandes centros, sim, na metrópole. Não mais. Nunca. E a tua mãe? Me fala um pouco da tua mãe. Quando ela se casou aqui? Casou aí. Na verdade, ela casou, né, na casa dos pais dela, em São Simão, mas ela já estava morando aí, eles casados e vieram morar em Pedranópolis, né? Sim. Né? Ela, ela se formou com as irmãs, né, em Casa Branca e prestaram concurso do estado, né? Casa Branca é uma das primeiras escolas de formação de professor no interior, né? E aí elas prestaram concurso e as três vieram. Pedranópolis, que acho que estava começando também a escola e tal. Minha tia Hilda, que faleceu bem cedo, terminou a vida em Pedranópolis. Minha tia Clary, que também veio para Votuporanga, irmã da minha mãe, as duas trabalharam no Zenir também, né? Juntas. As duas são nome de escola, tá, Zé? Clary. Escola. Clary e Lígia. A Clary do Clary é a Clary, minha tia. Não, o nome da escola é Clary Brandão, como que é o nome todo? Brandão Bertoncini. Brandão Bertoncini. Brandão da minha avó, né? E Bertoncini do meu avô. Que é uma família italiana, né? Minha avó já é uma... A família da minha avó é fazendeiros de café, eu não vou me lembrar agora direito, mas os dois eram professores também. Vovô se formou na Escola de Artes e Ofícios em São Paulo, era professor de artes, desenho, né? E vovó era professora de uma disciplina que tinha, que era puericultura. Puericultura. Que era uma disciplina que ensinava a gente a cuidar das crianças. Tinha essa disciplina? Tinha, cara. Eu não me lembro, não.
Puericultura, você estudava. Aprendia, dar banho, pôr fralda, Sei. conhecimentos básicos dos cuidados com as crianças, os pueris. Aí montou aqui em Votuporanga, se não me engano, o doutor Salgado, não sei, um desses médicos antigos, o posto de puericultura, né? Que era um lugar para atender, né? Sim, posto. O posto, né? Então a tua mãe, ela só deu aula no Zenir, então, ela passou a vida inteira profissional dela no Zenir. Sim, é o primeiro grupo de Votuporanga. Ela veio, porque o Zenir foi o primeiro, né? E ela veio, minha tia também veio para o Zenir. O Zenir era ali onde hoje é a prefeitura, E a né? prefeitura, Que ele é o prédio do Zenir, até que construiu mais lá para baixo. Aí o segundo grupo que foi criado foi o Narciso Pieroni, lá. sim, onde eu estudei, por sinal. Porque assim, era o pessoal que morava do lado de lá, o pessoal que morava a praça, né? Para lá da praça e para cá da praça. E, e aí ela trabalhou a vida toda, nem sempre como professora, muitas vezes na secretaria. Acho que ela teve um período até que ela foi diretora do Zenir. Não sei direito, porque nessa época eu já estava fora também, não acompanhei muito de perto, né? Que eu saí com 18 de Votuporanga e voltei com 30. Sei. E os seus pais faleceram em Votuporanga? Os meus pais, sim. Sim, sorry. Sim, E, dois. e o teu pai, ele teve a farmácia dele até os últimos dias de vida ou não? Ele vendeu a farmácia, fechou? Não, ele vendeu a farmácia. Eu acho que ele vendeu para uma pessoa que trabalhava com ele, que é o João Casado, né? Trabalhou com ele muitos anos. E o João Casado ficou ali com a farmácia. Sim. Durante muito tempo, bastante tempo. Ali na frente de onde hoje é o Poupa Tempo, né? Que era o mercado. E ele se aposentou. E aí ele começou a se ocupar de outras coisas, né? Uma coisa que ele era um ótimo avô, levava as crianças. Eu até falei para minha filha, agora eu vou falar sobre o seu avô. Ela falou assim: lembra que ele fazia lanchinho para nós e que sempre tinha uma balinha depois. Lembra as coisas boas, né? Ele era bem. Ele ia buscar as crianças, levava, depois levava de volta para casa e dava um carinho assim. Eu e ele também tínhamos às vezes um descompasso com relação aos cortes de cabelo. Sim. Então, de vez em quando, ele catava minhas crianças, levava no barbeiro dele e voltava tudo do jeitinho que ele achava que tinha que ser o cabelinho das crianças. Porque eu, de repente, deixava a franja. Não. Eu levava lá. Ensinou, inclusive, o meu filho mais novo, ele ensinou a ficar quietinho na cadeira para ficar bonitinho. Cortava o cabelo. E naquela época só tinha barbeiro, né? Não tinha cabeleireiro, né? Era só barbeiro, né? Predominava a gente, as próprias mulheres, às vezes iam. Tinha, assim, umas cabeleireiras em casa, né? Tinha. As pessoas, mas essa coisa do instituto de beleza e tal foi aparecendo aos poucos, né? Isso na minha infância não tinha, mas assim, já na minha adolescência já tinha, né? Já tinha. Já fazia unha, já. Você já tinha, né? Tudo Essas coisas. Essas coisas modernas. Essas coisas modernas. Sempre ouve, vê as pessoas mais antigas, e nós também, né? Sente um pouco essa mudança que você falou, essa transformação e tal. Então, pelo que você me falou, teu pai era apaixonado pela profissão, por fazer. Quando teve essa mudança que saiu do manipulado e começou a entrar a coisa industrial, o teu pai chegou a sentir assim, nossa, que coisa,
a ficar meio triste por causa disso? Ele tinha uma mente bem interessante, meu pai, sabe? Sim, de um lado ele lamentava, do outro lado ele também tinha essa coisa Do progresso. progresso, sabe? Né? Isso que a gente estava falando, de querer dispor de mais tempo, da coisa já estar pronta, né? De ser mais fácil, de você. Então eu acho que teve um pouco os dois lados. Sim, ele reclamava às vezes das coisas, mas daí ele também via pontos positivos nisso. Ele tinha uma mente bem aberta, eu acho, sabe? Sei. Ele tinha um lado conservador, né? E conforme a gente vai envelhecendo, às vezes a gente fica mega conservador mesmo, né? Então, Claro. ele foi ficando também. Mas ele era uma pessoa aberta. Depois que ele se aposentou, a gente às vezes lia algumas coisas junto, ele começou a se interessar por outras coisas, ele era um bom leitor, ele gostava muito de música também, então ele ouvia música, ele gostava, já te falei isso, ele gostava de receber as pessoas para um cafezinho dele, lá na casa dele, né? E ele tinha um social, assim, alguns amigos, né? Mas eu acho que no final a farmácia ele estava cansado, Zé. Né? Eu acho que a gente fala de aposentadoria, mas a gente talvez devesse estudar um pouquinho o envelhecimento, né? E dizer assim, não, eu vou me aposentar disso, mas eu já estou aqui com um outro projeto, um outro propósito, né? Já vou me ocupar dessas outras coisas, né? Que a vida fosse aberta, que a aposentadoria não significasse, às vezes, a gente ficar só por conta, assim, né? Fim de linha. E eu acho, assim, que não precisa ser fim de linha, né? Que pode ser seguido, até que chega, né? O fim de linha, mas, né? A gente... Então, assim, ele tentou manter relacionamentos com os amigos, né? Ele fez até uma tentativa interessante de pertencer ao Lions. Minha mãe gostava muito, né, de trabalho social, tal. Minha mãe era bem mais sociável do que ele, né? Tinha os grupos das domadoras e bazar, bordados, né? Tinha essa coisa. E meu pai não era muito, né? Ele meio que se caceteava, até de ter que pôr terno para ir no jantar, essas coisas. Ele não achava muito legal, não, né? E no fim, minha mãe ficou no Lions, ele saiu, mas não podia ser só mulher, era só casal. No fim, minha mãe resvalou pro bazar das amigas só, mas organizava coisas, né? Ela é muito mais sociável do que ele. Meu pai era mais retraído. Agora ele tinha um bom humor, Zé. Ele era piadista, sabe? Ele era muito piadista, ele ironizava, ele juntava palavras, inventava brincadeiras, né, com as crianças. E acho que ele curtiu bastante esse lado dele, assim, de fazer as pessoas rirem, Sei. né? Ele tinha esse lado, assim, de repente você estava numa coisa assim, ele soltava uma observação, assim, entre irônica, entre sarcástica, falava sério, mas logo alguém se dava conta de que ele tinha dado uma entrada crítica no papo, né? E era muito gostoso, às vezes, quando a gente sentava junto e tal, quando eu vinha de fora, muitas vezes, né? Passar uns dias com os meus pais, tinha um lado sempre divertido, né? Como é que chamava a farmácia dele? Vitória. Farmácia Vitória. Mas era a farmácia do Zé Leite, Mas, né? seu Zé, né? Ah, o Zé Leite. Zé Leite. O Cléber, você está falando de piadista? O Luciano Viana, ele estava falando aqui que o João Gonçalves Leite também era um cara que tinha bastante humor, né? Será que isso puxou um pro outro? Ah,
Assim, eu acho que até a gente pegou um pouquinho, sabe? Sei, Dessa coisa do não ficar amarrado no muito sério. sei. A De família tinha jogar um isso. pouco com o outro. A família Jogar um tinha pouco isso. com o outro ladinho, Sei. o outro ladinho das coisas, sabe? Assim, vamos, não vamos, Não vamos entrar em choque. vamos pôr as coisas na mesa com bom humor, né? Sei. Outra coisa. Não que de vez em, não que de vez em quando não ficasse difícil, mas Claro. rolava isso. Rolava isso. Agora, me fala uma coisa. Você disse que o seu avô, ele gostava muito de terra. Ele, inclusive, ele era corretor, ele vendia terra, né? O João Gonçalves Leite, né? Ele tinha, assim... Lá nos começos, né? Lá no começo ele foi corretor. Desde lá. Desde lá. O seu pai Desde lá. tinha esse... O seu pai tinha esse gosto por terra também ou não? Ou ele era mais urbano? Ele tinha, ele gostava da, ele gostava, né? Às vezes ele levava a gente no Rio, às vezes, né? Mas eu acho que ele gostava de conforto, sabe? Sei. Acho que ele via um pouco essa coisa como isso é uma sensação minha. Talvez outra pessoa da família diga não, ele adorava, sabe? Mas não. Eu sinto que ele preferia talvez, não sei, talvez eu acho que minha mãe tinha mais mais esse irque, assim, essa rejeição pelo rural, pelo mais difícil, mas ele gostava de conforto, ele gostava da quando a gente pensa no rural, até hoje, né, dependendo do lugar que você está, é uma vida muito difícil, né? A gente ainda é, né? Quando você pega o pequeno produtor, né? Ele é, é uma vida difícil, né? Mas eu acho que ele gostava dessa coisa das terras, só que não tinha tempo, ele estava voltado para a farmácia. A gente, inclusive, tem, você sabe que a farmácia dele ali na esquina incendiou inteira, né? É verdade, teve esse episódio, né? Pegou fogo ali, né? Você sabe. E foi quando foi exatamente no momento que ele foi para Goiás dar uma sapeada nas terras que o meu avô tinha lá. Talvez ele tivesse se interessando por uma outra coisa, mas aí você imagina o que é um evento de um incêndio. Isso meio que mudou meu pai também. Foi Porque queimou tudo, bem né, forte. Clécio? Queimou tudo. Dor. Foi um baque, né? Foi. Foi. E aí, como é que ele se reergueu, Clécio? Saiu dessa. As Então, cinzas. ele tentou outra farmácia, né? Ali na Amazonas, de frente ali mais ou menos para a fonte, ali do outro lado, né? Não sei. Aí era a droga líder ali, que ele acho que ficou com alguma coisa que era de alguém, eu já não estava mais em Votuporanga. Depois ele passou só a dar assistência como farmacêutico, né? Em outras duas farmácias. Ele montou uma outra pequena lá na Vila América, não durou muito. E aí ele foi ajeitando também a aposentadoria dele, foi ficando só nessas farmácias que ele dava essa assistência, assinava como farmacêutico, né? Tinha que ter os tempos de presença dele. Eu não me lembro direito quais, tá, Zé? Eu só lembro que ele fazia isso. Sei. E depois ele acabou chegando na. Não, chega, né? Vou Sim. parar com isso, me aposentar. E você descobriu e se constatou o que causou aquele incêndio? Ou não? Foi curto-circuito? Olha, várias hipóteses, curto-circuito foi uma delas. Na verdade, assim, tinha uma loja ali na Alagoas, ali, né, na esquina, Isso. Alagoas, Amazonas. Ali na Alagoas tinha uma loja
não era ferragens, tinha várias outras coisas. Parece que o curto-circuito meio que começou ali, só que a coisa veio na direção da farmácia e pegou num lugar que era depósito de algodão, de álcool, dessas coisas que usava muito e que tinha que ter reserva, né? Então era meio que e dali a coisa pegou. E a gente não tinha bombeiro, né, Zé? Até chamar bombeiro em Rio Preto, até vir, até chegar, né? Ali do ladinho da farmácia tinha alguma coisa comercial, dessas institucionais. Não era o sindicato? Não era o sindicato rural? Um sindicato. Duas coisas ali. Essa que eu estou te falando e o sindicato junto. Sei. Eu acho que o fogo chegou até ali, mas não chegou a fazer Atingir. tantos estragos. Acho que a farmácia foi a mais penalizada. Eu não estava em Votuporanga, estavam só minhas irmãs, eu acho que não sei se as duas. Eu não sei quem me falou que lembra de uma imagem que quando pegou fogo na farmácia, um dos funcionários de seu pai, não sei quem, disse que ele conseguiu salvar as contas, quem comprava fiado ali. Diz que ele sentava com uma mesinha e as pessoas iam lá pagar. Verdade, né? E ele conseguiu receber uma parte. Né? O João fez isso. Ele foi um funcionário muito solidário que se propôs a fazer isso. Eu ia falar para você assim que também a gente salvou um jacaré, jacaré de ferro batido, que abria assim e que era uma coisa de acertar as rolhas para elas entrarem na garrafa, né? Nas coisas que tinham que botar a rolha. Então tinha essa coisa manual, que era esse jacaré com rolha grande, rolha média, até a rolhinha pequena que você apertava ali. Tampava. Esse jacaré nós salvamos, ele passa uns tempos assim com uma pessoa da família. Agora ele tá com uma das minhas primas aí, que ele ficou comigo um tempo. É uma relíquia, né? Leva para passear. E foi. Tá com ela. Mas assim, eu imagino o impacto emocional do teu pai, né? Você vê perder uma farmácia. Porque não tinha seguro, não tinha nada, né? Tinha um seguro. Tinha um seguro insuficiente para o tamanho do... Sei. Né? Não sei se tinha seguro de estoque, o seguro de prédio, esses detalhes assim, não tenho mesmo. Mas tinha um seguro, graças a Deus, né? Sim. Ainda bem. Graças também ao senso de segurança, né? Previsão. Mas ele não estava na cidade, Zé. Foi quando ele saiu e foi para Goiás. Eu acho que até o Fefeu estava viajando com ele. Eu não lembro direito, tá? Mas eu acho que foi meu irmão, foi o Fefeu, eles deram uma... Não sei. Eu sei que ele não estava na cidade, ele tinha se permitido fazer uma viagem. E aconteceu. E aconteceu que horas? E aconteceu que horas? Foi à noite? Foi à noite. E telefone, né? As pessoas se mandam lá para Goiás. Como que você localiza? Você tem que ligar para o telefone público de uma vilinha que está perto dali da onde você acha que eles estão. Até localizar meu pai. Foi todo um trampo, assim. Quando ele chegou já era cinza, sabe? Chegou, eu lembro que eu vim de São Paulo. A gente recebeu a notícia. Eu vim de São Paulo. Ele estava arrasado. Nunca vi meu pai desse jeito. Graças a Deus foi só dessa vez. Pensa. Muito. É muito choque, né? É um choque. Vai, Zé, segue. Não, eu tô falando que o nosso tempo já está acabando. Tá, né? Eu olhei aqui agora. Eu queria te agradecer
queria te agradecer imensamente essa sua participação, que eu queria muito ouvir essa história do seu pai, um pouco também do seu avô. Muito obrigado por ter participado desse bate-papo. Zé, agradeço também, tá? Foi muito gostoso, é muito bom, né? Pra gente poder narrar, poder lembrar, poder, né, trazer as coisas. É uma forma de honrar, né, as pessoas que são importantes pra gente e de agradecer também. Agradeço essa constelação familiar minha, assim. Amo. Legal, muito obrigado. E fica na memória. E Votuporanga também, né? Você precisa vir um dia aqui pra gente conversar, né? A gente vai. Tá bom. Uma hora chegamos aí. Tá Tá bom? bom, muito obrigado. Valeu, Zé. Valeu, um abraço. Valeu, obrigada, viu? Um abraço. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Até lá e muito obrigado pela audiência.